Henrique, irei iniciar as aulas 15 e 16 do curso de Física 1 e na aula anterior a gente estudou os diferentes gráficos em que a gente mudou justamente as ordenadas, botando espaço, velocidade e aceleração. E o que isso trazia para a gente, qual era numericamente o que a gente tinha com esses gráficos. Agora a gente vai ver os gráficos de movimento uniforme, por exemplo, MU, e do movimento uniformemente variado, MUV. Tá um erro ali, o MUV, o MUV tem aceleração constante. Então, os gráficos do movimento uniforme, vamos pelo início, vamos pelo começo. Os gráficos do movimento uniforme tem análise de gráfico espaço vezes o tempo. Então, o espaço final é justamente igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a gente tem que o espaço final é o espaço inicial, o coeficiente da reta, onde toca o eixo no tempo zero, e a velocidade é constante vezes o tempo. Então, se a velocidade é constante, o movimento é uniforme, esse espaço sempre vai ser ou positivo ou negativo. Essa é uma função do primeiro grau em que tem, portanto, o gráfico espaço vezes o tempo é uma reta. Então, aqui você tem quando o espaço inicial é maior que zero, quando o espaço inicial é igual a zero e quando o espaço inicial é menor que zero. E você tem quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado em função da decrescente. Então, presta atenção, aqui a velocidade é negativa. Não, a velocidade é maior que zero e o movimento é retrógrado. Por quê? Porque esse movimento está indo para o zero. Então aqui o espaço inicial é maior que zero e você está indo para o espaço negativo. Então o movimento é retrógrado. Então, a velocidade é positiva, mas o espaço está variando negativamente, o que dá um movimento retrógrado. E aqui tem o espaço saindo do zero, saindo do espaço inicial, mas tendo uma variação debaixo do eixo T, o que dá também um movimento retrógrado. E aqui o espaço diferente de zero, portanto, menor que zero, ok? A velocidade aqui também é menor que zero, sendo negativa, mas está tendo uma variação do espaço. O espaço final é espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. O espaço sempre é positivo, mas aqui a velocidade é negativa para aqui ter mais com menos dá um movimento retrógrado, ok? Vamos agora velocidade. A gente estudou na aula anterior que a variação do espaço é dividido pela variação do tempo é justamente a velocidade média. Então a variação do espaço, se a gente pegar um ponto aqui e um ponto aqui, vai dar um ângulo. E esse ângulo, a variação do espaço, portanto, o eixo Y dividido pela variação do tempo é numericamente igual à velocidade instantânea daquele corpo. Então a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente, portanto a variação do espaço sobre a variação do tempo é numericamente a velocidade desse corpo. Então se você tem o espaço, você tem o movimento que esse corpo está percorrendo, se você tem o espaço no eixo das ordenadas em função do tempo, você tem o movimento desse corpo e você tem a velocidade instantânea daquele corpo, ok? Agora a gente vai analisar a velocidade em função do tempo, a função horária da velocidade, sendo que é um movimento uniforme, o que dá que a velocidade é constante, portanto a velocidade em função do tempo vai ser uma reta. A velocidade é positiva quando está acima do eixo do tempo, a velocidade é positiva, e a velocidade é negativa quando está acima do eixo, está abaixo do eixo tempo. Então, se a velocidade é constante, a função horária da velocidade, se vier constante, sempre vai ser uma reta, porque a taxa de variação é constante. Portanto, a velocidade média é numericamente igual à velocidade instantânea, o que dá aqui velocidade vezes o tempo vai nos dar a distância. Perceba aqui, análise da aceleração vezes o tempo no movimento uniforme. O movimento uniforme é justamente aquele que tem a velocidade constante, portanto não tem aceleração, a aceleração é igual a zero. Então a aceleração fica sobre o eixo T igual a zero, não tem aceleração porque é um movimento uniforme. Quando a velocidade é nula, não temos movimento. Quando a velocidade é nula,
como está mostrando aqui, ó, a velocidade pode ser nula. Então não temos movimento uniforme, sim repouso, pois o espaço não varia quando a partícula estiver em repouso. Ok? Tá tendo a partícula, tá tendo o tempo, mas a velocidade está zero. Então esse corpo está com a velocidade nula. Então aqui é resumido, ó, o movimento uniforme progressivo vai ter o espaço progressivo, a velocidade positiva, a aceleração é zero, dá um movimento progressivo. Agora, se você tiver um espaço negativo, não, sai do positivo, vai para o negativo, e a velocidade é negativa e a aceleração é zero, porque é um movimento uniforme, você tem que... É um movimento retrógrado, porque a velocidade e o espaço inicial tinham valores diferentes. Se é mais ou menos ou mais, tem um movimento retrógrado. Enquanto se tiver os dois positivos ou os dois negativos, o movimento é progressivo. Se lembra disso das aulas de introdução à cinemática e as aulas do movimento uniforme, ok? Agora vamos para gráficos do movimento uniformemente variado. Você tem que se lembrar que na aula, acho que 6, a gente estudou que os movimentos uniformemente variados tinha 3 principais formas. Tinha o sorvetão, que é S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Tinha a Torricelli e tinha a função horária da velocidade. Então tinha essas três formas. Então a gente pode variar o espaço sobre o tempo, em função do tempo. A gente pode variar a aceleração em função do tempo. E a gente pode variar também a velocidade em função do tempo. Nessa primeira função, é a função horária do espaço. É dada por S final, é igual a S inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo final ao quadrado. Então, como S0 e V0 são constantes, são valores que tem que ser dado, essa função horária do segundo grau, que tem a função polinomial do segundo grau, porque tem um termo ao quadrado, e, portanto, a função de espaço em função do tempo é uma parábola, se lembra disso. Se a aceleração é positiva desse corpo, a parábola tem concavidade para cima. Então, se é para cima, concavidade, essa aceleração é positiva. Se a concavidade da parábola for para baixo, em espaço em função do tempo, a aceleração é negativa. A aceleração, portanto, é negativo. O movimento está em retrógrado e aqui o movimento está acelerado, ok? Então, espaço sobre tempo, a gente consegue a aceleração. Se a aceleração é positiva, quando a aceleração escalar é positiva, você tem um gráfico espaço em função do tempo, como na figura 22. Aqui, ó. Aqui é um sorriso, então a aceleração é positiva. O ponto P é o vértice da parábola e representa o espaço mínimo atingido pelo móvel no instante TP. Então aqui é o espaço mínimo. Então aqui está o espaço, está regredindo, o espaço vai para o mínimo e depois cresce novamente. Para o tempo inicial for menor que o tempo do tempo instante no instante TP, então TP é o ponto médio, ok? É o ponto médio. Então TP tem um P aqui. Se do espaço do T sendo menor que TP, então aqui, ó, T sendo menor que TP, aqui é maior. O espaço é decrescente, o que significa que a velocidade escalar instantânea, a velocidade é menor que zero, como a aceleração é positiva para todo o movimento. A aceleração e v têm sinais contrários e, portanto, o movimento é retardado. Então aqui a velocidade é negativa, a velocidade é menor que zero, mas a aceleração é positiva. Então esse aqui é um movimento retardado, porque velocidade e aceleração têm sinais contrários. Logo, o módulo da velocidade, a velocidade aqui está diminuindo. Ok? Porque está cada vez percorrendo uma distância menor. Porque aqui tá, olha a distância que está percorrendo por tempo. Aqui tinha uma distância em cada tempo percorrendo. Aqui se tornou bem menor a tangente. No ponto P igual a T igual a TP, no ponto mínimo, a velocidade se anula e o movimento muda o sentido do seu movimento. Então aqui a velocidade é zero. Aqui o movimento para, porque o espaço para. Quando o espaço para, é porque a velocidade para. Então aqui teve um movimento
retardado até a velocidade parar, e quando ela para, aqui vai ter uma velocidade positiva e também uma aceleração positiva que dá um movimento acelerado. Para o tempo maior que TP, para o tempo maior que o tempo mínimo, o espaço é crescente, o que significa que a velocidade escalar positiva, a velocidade é maior que zero, como a aceleração também é maior que zero para o movimento. A e T tem os mesmos sinais, portanto é um movimento acelerado, beleza? Logo, o módulo da velocidade escalar aumenta. Então, a partir daqui, ó, ele está percorrendo um tempo maior no mesmo intervalo de tempo. Ele está percorrendo um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, tiro um segundo daqui e depois tiro um segundo daqui. Olha o espaço que ele percorre do tamanho dessa reta. Ok? Então, espaço em função do tempo, você tem que numericamente a área, porque espaço, você tem que numericamente a área de espaço sobre o tempo. Você tem que a divisão do espaço sobre o tempo é a velocidade média, e aqui você sabe se esse movimento está retrógrado, retardado e crescente acelerado. O espaço está retardando aqui, ó. Ele zera no tempo mínimo e depois ele acelera. Ele tem um movimento crescente e o movimento acelerado. Agora com o gráfico negativo, aceleração negativa, menor que zero. Quando a aceleração escalar é negativa, temos que o gráfico espaço em função do tempo, como a figura 23. Essa figura aqui. O espaço é negativo, portanto a parábola é para baixo. O ponto P é o vértice da parábola e é representado pelo espaço máximo. Toda parábola tem um ponto máximo em que o espaço é máximo e o tempo é o máximo. O tempo é o tempo dividido, o meio do tempo. Então, atingido pelo móvel no instante TP. Para o tempo menor que TP, portanto, para o tempo aqui, ó, o espaço é crescente, o que significa que a velocidade escalar é positiva. Mas a aceleração é negativa. Para todo movimento, a aceleração e a velocidade têm sinais contrários e, portanto, o movimento é retardado. Então, aqui tem uma aceleração, uma velocidade positiva, porque aqui está percorrendo cada vez mais, aqui está tendo uma velocidade cada vez maior, ok? Mas a aceleração é menor, a aceleração é negativa, o que dá sinais contrários e o movimento é retardado. Então, ele para aqui, ó, no ponto T igual a TP, a velocidade se anula e o movimento muda o seu sentido de movimento. Não, o móvel muda o sentido de movimento, quer dizer que ele para aqui, ele está um movimento retardado, porque aqui ele está parado no ponto, depois ele segue o seu percurso com um espaço decrescente, porque o espaço é decrescente, o que significa que a velocidade escalar é negativa, a velocidade é menor que zero. E como a aceleração também é menor que zero, portanto os dois têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado, é decrescente, mas é acelerado. Ok? Então aqui é um movimento crescente, mas retardado, porque a aceleração está diferente de sinal com o espaço, a velocidade. E aqui o movimento é acelerado, mas decrescente. Está decrescendo na placa, seria na placa, ok? Visto. Observação. Podemos observar que a velocidade se anula quando o espaço é máximo ou mínimo. Isso acontece não só para o movimento uniformemente variado, como para qualquer movimento variado. Verificamos também que para T menor que TP, em ambos os casos o movimento é sempre retardado. E para o T maior que TP, em ambos os casos o movimento é sempre acelerado. Então, ó, antes do TP, o movimento sempre é retardado. Retardado e retardado. E depois de TP, é sempre acelerado e acelerado. Ok? Agora vamos para a análise dos gráficos de velocidade em função do tempo. A função horária da velocidade é dada pela velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente tem que a aceleração é o coeficiente angular, por exemplo. Então, portanto, você tem o θ sendo o coeficiente angular ou a taxa de variação. E a velocidade inicial é o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo das coordenadas justamente quando o eixo das abscissas é igual a zero. Então, esse corpo aqui, ó, tem uma velocidade cada vez crescendo mais, porque a aceleração dele é constante. Então, ele tem modo aceleração constante, que dá uma reta.
Então esse aqui é um movimento uniformemente variado, em que sai de um movimento v0 e percorre e cada vez aumenta mais a sua velocidade. O que daqui a velocidade é menor que zero, mais a aceleração é maior que zero. E aqui da velocidade maior que zero, a aceleração maior que zero. Então aqui é um movimento retardado, que ele para a velocidade, então ele freia e depois ele acelera. Então aqui a velocidade inicial ele freia, fica com velocidade igual a zero, depois ele acelera. E se a gente traçar uma reta paralela com o tempo, você tem um ângulo formado. E esse ângulo, a tangente dele, que é a variação do tempo, dividido pela variação da variação da velocidade, dividido pela variação do tempo, dá justamente a aceleração, que é numericamente igual à tangente desse ângulo, ok? Então esse gráfico mostra que já foi analisado no gráfico de espaço vezes o tempo. Para TP, para tempo menor que TP, temos que velocidade é menor que zero, portanto a velocidade é menor que zero, como a aceleração é maior que zero, o movimento é retardado. Para TP igual a TP, a velocidade é zero, e para T maior que TP, temos que a velocidade é maior que zero, como a aceleração é maior que zero, o movimento é acelerado. Então, segue também essa regra aqui, ó. O movimento é retardado e o movimento é acelerado. Aqui é movimento retardado e movimento acelerado. E aqui tem uma aceleração decrescente, aceleração negativa. Então, no movimento inicial até a velocidade zero, é um movimento retardado. E aqui é um movimento acelerado, como a gente viu. Se a gente traçar uma paralela aqui, ó, nessa reta, qualquer que seja a paralela, ao tempo, ao eixo da abscissa, ao eixo do x, ao eixo do domínio, a gente tem um ângulo. E esse ângulo é o ângulo, a gente pode calcular o θ desse ângulo como a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, o que nos dá que a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo. Então vale também a mesma regra do tempo. O tempo menor que TP, o movimento é retardado. O tempo igual a TP, a velocidade é zero. E o tempo maior que TP, a velocidade é negativa, como a aceleração é negativa, o movimento é acelerado, ok? Então você observa os eixos, né? Aqui é velocidade, aqui é velocidade, a gente estava falando de espaço no primeiro. Aqui agora a gente está falando de velocidade. E agora vamos falar de aceleração. A gente está mudando. A função horária da aceleração é constante. Então, o movimento uniformemente variado, a aceleração é constante maior que zero. A aceleração maior que zero é a aceleração positiva. Se a aceleração não varia com o tempo, ou o gráfico com a aceleração vezes o tempo é uma reta paralela ao eixo t. Se a aceleração é positiva, maior que zero, ela fica acima do eixo t. Se ela for negativa, ela fica abaixo do eixo t. Isso importa para a gente determinar se esse movimento está sendo acelerado ou retardado. Quando a aceleração é nula, não temos movimento uniformemente variado, e sim movimento uniforme. Não se esqueça disso. Então, para o movimento uniformemente variado, a aceleração positiva, a gente tem que... aqui a função do espaço vezes o tempo, a função horária do espaço. É uma parábola voltada para cima, onde que no ponto mínimo é decrescente, e depois aqui é crescente. Aqui é retardado, aqui é acelerado. Aqui, velocidade vezes o tempo, aqui é retardado e aqui é acelerado. E a aceleração constante, então, aceleração positiva. Para o movimento uniformemente variado, mas sendo retardado, com aceleração negativa, a gente tem uma parábola voltada para baixo, em que daqui é o movimento retardado, daqui é o movimento acelerado. E a velocidade diminuindo de valor mesmo, porque o movimento é retardado. Então, daqui para cá o movimento é retardado, daqui para cá o movimento é acelerado, porque velocidade e aceleração têm o mesmo valor. Velocidade negativa e aceleração negativa têm o mesmo valor, que dá que o movimento aqui é acelerado e aqui é retardado. E a aceleração, quando é negativa, está abaixo do eixo t. Aqui tem umas questões, então vamos para a primeira. O gráfico a seguir refere-se ao espaço de uma partícula em função do tempo. Então, a gente está vendo que é espaço em função do tempo. Então, esse espaço está acelerado, o espaço está aumentando cada vez mais, depois ele fica constante, e aqui é igual a zero. O espaço ele não se movimentou, então a velocidade dele é zero. Depois ele decai, chega até aqui e depois ele sobe. Então, determine o espaço inicial. O espaço inicial desse corpo é justamente o menos 4, né? Então, tempo zero tem o espaço inicial menos 4. Os instantes em que a partícula passa pela origem dos espaços. Então, o instante que ela passa pela origem, a partícula passa pela origem no espaço quando o S é zero. Então ele passa na origem no tempo 2
no tempo 10 e no tempo 14. Isso dá no tempo 2, tempo 10, tempo 14, onde ele passa na origem e no espaço 0, a origem. Os intervalos em que o movimento é progressivo. O movimento é progressivo quando tem progressivo quando ele varia positivamente o seu espaço. Então, de 2 até 5 é progressivo. O movimento é progressivo quando os espaços crescem com o tempo, ou seja, entre 0 até 5 e para o tempo maior que 11, de 11 em diante. Então, quando o espaço fica positivo é porque ele é progressivo. Os intervalos que o movimento é retrógrado é justamente do espaço 8 até o espaço 10, até o tempo 11, do 8 a 11. Então, o movimento é retrógrado quando o espaço diminui com o tempo, ou seja, entre 8 segundos e 11 segundos. A letra E, a equação horária do espaço para tempo menor que 5, então ele quer a função horária do espaço para o tempo menor que 5, você tem que o espaço inicial, então o espaço final é espaço inicial, menos 4, vezes a variação desse ângulo aqui, que é a velocidade, que você tem que, a variação do espaço dividido pela variação do tempo é a velocidade, então S é igual a menos 4 mais 6 mais 4, 10 dividido por 5, 2 vezes T, que é exatamente isso aqui, a velocidade 2 metros por segundo, logo a função horária do espaço é menos 4, espaço inicial, mais 2t, que a velocidade é positiva. F, o gráfico velocidade vezes o tempo. Você percebe que a velocidade, em função do tempo, você para a equação horária do espaço e o gráfico velocidade vezes o tempo. De 0 até 5, a velocidade é 2 metros por segundo, a gente calculou. De 5 a 8, a velocidade é 0, não tem variação do espaço, a velocidade é 0. E de 8 a 11 segundos tem uma velocidade negativa de 3 metros por segundo, porque você justamente divide a variação do espaço pela variação do tempo, que dá menos 3 metros por segundo, tá? Uma velocidade negativa. E de 11 em diante, você tem a variação do espaço dividido pelo tempo, que dá 1 metro por segundo. Então, primeiro tem 2 metros por segundo constante, depois fica 0, depois fica a negativo por 1 segundo, depois fica positivo com 1 segundo, com 1 metro por segundo, ok? Então é assim que você monta o gráfico da velocidade vezes o tempo. Você multiplica o tempo que ficou com aquela velocidade e você tem a velocidade em função do tempo. Exercício 2. Velocidade vezes o tempo determine. Ele deu a velocidade vezes o tempo. Aqui você pode ter a aceleração, você pode ter o espaço que ele percorreu, você pode ter a variação do espaço, a aceleração, a velocidade, a aceleração e o espaço você pode ter com velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade inicial é justamente a função horária do espaço, que é V igual a V0 mais AT. Então, você pode perceber que a velocidade está aumentando, então a aceleração constante, é movimento uniformemente variado. A velocidade inicial é 4. Para o tempo 0, temos que a velocidade inicial é 4. A aceleração é justamente a divisão do tempo, da velocidade, a variação da velocidade dividida pelo tempo. Aqui é 3 segundos e é 6, então é 2 metros por segundo. 10 menos 4 dividido por 3 menos 0, que dá 6 dividido por 3, 2 metros por segundo. E a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, então a velocidade é igual a 4 mais 2t. A função horária a variação do espaço de 0 até 3, você calcula justamente a área, que é um triângulo, então é numericamente a área, então é um meio de 10, aqui vai ser um trapézio, né? Um trapézio, base maior, seria base maior mais base menor, vezes a altura, que é a distância daqui, dividido por 2. Então dá 21 metros ele percorreu, a variação do espaço. E a velocidade média entre 0 a 3 segundos. Então a velocidade média vai ser a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se você tem a variação do espaço e a variação do tempo, você tem a velocidade média de 7 metros por segundo. Aqui está mais questões. Vou deixar para vocês olhem as questões. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!